uma vez mais reunidos para análise e estudo aqui do Evangelho online, pelo Grupo Espírita Paulo de Tarso, Rio de Janeiro. Nós hoje vamos examinar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 18. Ao começar, a nossa cordial saudação a todos, que seja de real proveito esse nosso encontro no Evangelho. Para essa prece inicial, eu quero pedir a todos que façam uma breve oração silenciosa de abertura individual. Por favor. Queridos guias espirituais, comandantes espirituais dos trabalhos do Evangelho a que nos propusemos. Querido Jesus, nosso governador e mestre, querido Deus, que a tudo provê e que nos colocou aqui juntos para que nós possamos também estudar e crescer juntos. Esperamos que esse trabalho seja agradável à espiritualidade, pois não estamos poupando esforços nem dedicação, e que Mãe Maria se digne também abençoar-nos a todos e a todas as pessoas que estão ligadas, vinculadas nesse instante, nesse estudo, e que Jesus se digne ampliar essa beleza desse trabalho e que esse trabalho seja de real utilidade a todos nós, sobretudo em nossos lares. Pedimos as bênçãos de Deus a todos esses integrantes e participantes do trabalho. Pedimos, pois, autorização à espiritualidade para iniciarmos esses trabalhos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora passar a palavra à Dona Norma. Muito obrigada, seu Hernandes, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos iniciar a leitura e reflexão, do capítulo 5, como o seu Hernandes anunciou, bem-aventurados os aflitos. Nós hoje iniciaremos as instruções dos espíritos, bem e mal sofrer. Item 18. Quando o Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, não se referia àqueles que sofrem em geral, porque todos aqueles que estão neste mundo sofrem, estejam sobre o trono ou sobre a palha. Mas, poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desencorajamento é uma falta. Deus vos recusa consolações porque vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, porém, ela não basta.
é preciso que esteja apoiada sobre uma fé viva na bondade de Deus. Frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Maior será a recompensa quanto a aflição não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida é cheia de tribulações. Aqui nós vamos dar uma parada nesse item para as nossas reflexões, tá bom? Bom, cada um de nós, queridos irmãos, passa pela dor específica para o próprio aprimoramento. Então, a espiritualidade já exemplificou aí. Ou estejam sobre o trono, né, vivendo na riqueza, na opulência, ou sobre a palha. Passamos provas do mesmo jeito, né? Então, quando estivermos passando por essas provas, com muita fé no nosso Pai Maior, que é justo e misericordioso, nós devemos perguntar, não com aquele tom lamentoso, por que justamente comigo? O que eu fiz para merecer? Nada disso. A gente deve levar o nosso pensamento ao nosso Pai e tentar conexão. Para que, Pai? Essa prova está sendo necessária para que eu passe por ela. Porque são nesses momentos de dor que nós buscamos mais a Deus. Não é verdade? Então, estejamos sempre atentos. A dor, ela não deve ser encarada como uma punição, mas sim como uma oportunidade de reeducação através da reforma íntima e do fortalecimento da fé, para que a cura se verifique, a cura da alma, né, meus irmãos? Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala, conhece, recordando um sábio da antiguidade, né? Conhece-te a ti mesmo. Ele profere essa máxima e ele vai desenvolvê-la sinteticamente assim. Se você, após refletir com honestidade acerca do seu comportamento na atual existência, né, não identificar motivos que você tenha dado para estar passando por determinada dor, é ato regenerativo do passado, entendeu? Por isso, o Sai Baba também, ele nos deixou o mantra, né, de fé e confiança, quando ele dizia: entrego, confio, aceito e agradeço. No livro Minutos de Sabedoria, do nosso irmão Pastorino, na lição 117, ele fala assim: se o sofrimento bateu à sua porta, não se desespere. São bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O sofrimento parece a todos um mal. A dor apavora. Mas quando aprendemos que a dor é uma libertação que nos devolve a paz ao espírito, passamos a julgá-la menos dolorosa. Para que sua dor doa menos, aprenda a conformar-se com ela, porque ela representa a sua libertação.
E aí a gente vai refletir que então as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus, ou reino dos céus, que a espiritualidade fez referência, que é um estado de alma, um sentimento de plenitude, sabe? Quando a gente fala assim, minha consciência está tranquila. O que eu precisava fazer para regenerar, eu estou fazendo sem lamentação, não é? Então, o reino dos céus não é um lugar circunscrito no plano físico, nem no plano espiritual. Ele está dentro de nós. E nós os conquistamos através do nosso esforço, né, meus irmãos? E aí, quando a espiritualidade fala sobre o desencorajamento ser uma falta, a gente deve entender isso como um alerta para não exercitarmos a autopiedade de nós quando estivermos passando por provas difíceis, não é? Não mergulharmos em lamentações que fazem com que nós atraiamos espíritos sofredores. E ao fazer isso, a gente é como se a vidraça estivesse suja, a luz não pode penetrar, porque nós mesmos estamos causando essa nebulosidade vibratória com esses nossos maus pensamentos. Então, é preciso que saibamos que a força divina jamais nos abandona, porque ela está dentro de nós. Nós é que precisamos ativá-la. Então, temos que reagir com firmeza, porque o auxílio chegará na hora oportuna, não no tempo que nós desejamos, mas no tempo de Deus. Ele é que sabe o tempo certo que necessitamos para o nosso aprimoramento. Na Terra, nós temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira, não é, meus irmãos? Há milhões de criaturas passando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. Chico Xavier, no livro Momentos de Reflexão, ele diz que inspirado, né, por Emmanuel e por André Luiz, que 1 hora de desânimo é capaz de arrojar-te ao largo do tempo de angústia, enquanto 1 minuto de comparação no amparo a outrem pode ser o ponto fulgurante de partida para os mais altos destinos. Então, quando a gente se lança a fazer caridade, a gente vai superando as nossas dores ao ver as dores dos irmãos que são maiores que as nossas. Teve uma passagem do Chico que um casal que frequentava lá o centro que o Chico atuava, estava com a filha muito adoecida, ela estava sofrendo processos obsessivos. E o Chico perguntou ao casal, como vai a nossa menina? E eles disseram, Chico, ela está cada dia pior, ela está perdendo a razão. Aí o Chico falou assim para eles, olha, o Emmanuel está me dizendo aqui que vocês devem fazer caridade, escolham uma instituição e prestem caridade. E aí esse casal, né, atendendo essa orientação recebida, passou a visitar presídios, levar cobertores e coisas que pudessem ajudar ao presídio lá da cidade deles. Passou-se o tempo,
Eles voltaram a encontrar-se com o Chico e o Chico voltou a fazer a mesma pergunta. E aí eles disseram para o Chico que, por incrível que pareça, à medida que eles começaram esse processo de fazer caridade, a filha deles foi tendo melhoras graduais e que estava praticamente perfeita. Aí o Chico voltou a falar para eles. Emmanuel está me dizendo que, enquanto vocês foram prestar caridade, as mães desencarnadas de alguns daqueles presidiários, sensibilizadas de vocês estarem ajudando os filhos delas sem mesmo conhecê-los, seguiram vocês até a casa de vocês e ali constataram que a menina de vocês estava sendo acicatada por uma orbe grande de espíritos trevosos. E assim, gradualmente, eles foram retirando esses irmãos, encaminhando-os para o esclarecimento, e a menina foi restaurando o seu equilíbrio. É disso que a doutrina espírita nos avisa. Fora da caridade não há salvação. É dando que se recebe, meus irmãos. Agora, eu vou dar continuidade à leitura desse item 18, que essa última parte será interpretada pelo nosso querido senhor Hernandes. Então, vamos à leitura. O militar que não é enviado ao campo de batalha não fica contente, porque o repouso do acampamento não lhe proporciona promoção. Sede, pois, como o militar, e não desejeis um repouso em que o vosso corpo se enfraqueceria e a vossa alma se entorpeceria. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as amarguras da vida, onde é preciso, algumas vezes, mais coragem do que num combate sangrento. Porque aquele que ficar firme diante do inimigo se dobrará sob o constrangimento de uma pena moral. O homem não é recompensado por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros e um lugar glorioso. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo. E quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, pois, se traduzir assim: bem-aventurados aqueles que têm oportunidades de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão em cêntuplo a alegria que lhes falta sobre a terra, e depois do trabalho virá o repouso. Lacordaire, Le Havre, 1863. Agora os seus Hernandes com as considerações dessa parte. Muito obrigado. Nós vamos juntos fazer uma reflexão num texto paradoxal. O bem e o mal sofrer. Afinal, sofrer é bom, sofrer é mal? Como é que é isso? Cada um de nós vai fazer a avaliação que puder. Aqui dá um exemplo militar dotado de coragem e responsabilidade que se apresenta para a luta. É para que nós façamos aqui uma comparação. Bom, fala-se aqui, alegria quando Deus nos envia para a luta.
quando Deus nos enviou para a luta? Como? Isso aqui foi o prêmio da reencarnação que Deus nos concedeu. A partir dali, estava a luta em aberto ao trabalho, à produtividade, ajuda a terceiros, à cooperação com o próximo, ao trabalho produtivo, ocupação saudável, enfim. Aí estão as condições para que nós possamos nos sagrar vencedores. Por outro lado, vem também a ociosidade, é tida como uma doença. O tempo e oportunidades perdidos que não se recuperam. Outra doença. O homem trabalhador é como o militar, esta é a comparação que foi feita aqui, que não se esconde no repouso, mas procura serviço e agradece quando Deus o envia para a luta, em que o fogo da luta, lá na caserna, serve de termo de comparação. Parênteses. Eu fui militar há 5 anos no Exército. Isso aqui eu posso constatar como verdadeiro, porque a gente com espírito militar não tem o comodismo habitual que a gente tem em determinadas circunstâncias. O militar não é santo, não, mas em matéria de responsabilidade de trabalho, ele realmente se apresenta. Prossegue. Aqueles que labutam em condições adversas, tais como falta de recursos materiais, financeiros, condições de meios tais como praga da lavoura, temporais nas plantações, insegurança nas ruas, desvalorização de produtos, são adversidades que a vida e que abatem os fracos. E não abatem os fortes, não. O que é oferecido ao fraco não é o mesmo que aos fortes? Sim, mas a maneira de receber difere bastante. Deus está atento às nossas necessidades do homem que seja corajoso, persistente, perseverante, tenaz, e se digna reservar aos combatentes da vida, aos fortes, em plenitude da fé, esperança em Deus, serão vencedores. Os testes da vida aos homens de fibra e coragem que superam a si mesmos serão recompensados em seus esforços de autossuperação. Portanto, nenhum de nós vai se arrepender jamais em buscar o trabalho, a cooperação, a sinceridade. Deus está atento aos nossos esforços. Em nossa trajetória, estão semeados os ímpetos da cólera, sofrimento, desespero, que fragilizam aqueles de pouca fibra. Isso é um desafio. São desafios da vida para o aparecimento dos mais fortes. Isso é um teste de destaque para ver quem é fraco, quem é forte. Seleção daqueles vinculados a Deus, em coragem, que lutam como vencedores e que podem pronunciar com satisfação: fui o mais forte, ou sou o mais forte. Depende aí da circunstância e do momento.
Isso é o seleto grupo dos bem-aventurados, que pela luta se sagram vencedores, superando a dor, o cansaço, a fadiga, e agora podem repousar como vencedores de si mesmos. Vamos fazer uma breve apreciação na vida, o homem e Deus. Deus, concessor da vida e dos meios à nossa evolução. Cabe ao homem a ação, a experienciação. Deus dá os meios. Agora, o trabalho é nosso. A vida sob ensaio e erro e a vivência com o próximo, tendo em vista que contas nos serão pedidas ao fim da jornada que nos foi concedida na reencarnação. A gente faz o que quer, vive como quer, o livre-arbítrio está aí mesmo, mas tenhamos cuidado, que nós vamos ter que prestar contas de cada centil que a vida nos oferece. E vem a indagação. Qual o uso que fizemos dos deveres recebidos? Foi normal? Foi ocioso? Foi abusivo? Isso nós podemos avaliar agora, está em tempo. Como usamos o tempo? Como experiência construtiva ou com desperdícios? Eu diria que as duas coisas já me passaram pela cabeça. Não sou campeão de nada. Estou aqui para uma autoavaliação, como todos nós estamos, e vamos pensar bem no tempo e na vida que precisam ser vividos. O tempo não para e não volta. O tempo age num caminho sem volta. Então, vamos aprender com a semente. Na parábola das sementes, está lá o semeador, que com uma semente pode obter uma colheita multiplicada por 10, por 100. A mostarda, então, vai muito além disso. Aí Jesus fala, bem-aventurados os aflitos. O que causam as aflições, afinal de contas? É o ego? É o nosso viver mais acertado, menos acertado? Os fora da lei? Quem são os fora da lei? Nós todos. A vida positiva, quando revestida de fé, trabalho, confiança em Deus, nós não vamos nos perder. Não há como nos perdermos. Ocupações dominantes, que precisamos tê-las. Aí tem que ir um embate entre o ego e o superior. Ego, eu fulano de tal, CPF, etc. Esse é um errante que vê as vantagens da vida, as oportunidades. Eu superior, esse não. Essa é a nossa individualidade, é o espírito buscando crescimento pelas religiões, pela espiritualidade. Com um pouco mais de sorte, a gente já não está na religião. Nós já passamos por lá. Nós estamos na espiritualidade, que a espiritualidade é mais explícita, é mais direta. Olhando para o lado e observando os mais pobres e ignorantes, o que fazer? Onde estão os mais pobres e ignorantes? Isso aí na rua. Eu estou em Mendes, eu vim do Rio ontem, passei por vários. E o que é que a gente vai fazer? Vai olhar com indiferença? Não, não, não. Há um aprendizado a realizar aqui. Temos que destacar e vencer a cólera, o egoísmo, a impaciência, a indiferença. Temos que vencer isso.
Ou seja, a sorte está lançada. A luta está em aberto. O ego e o superior. O eu superior tem que superar o ego. Aprendamos a dividir o pão com os que têm menos que nós. Deus está no comando, nos observando a cada momento. E assim, eu agradeço a atenção de todos. Façamos uma reflexão nesse trabalho aí do bem e do mal sofrer. Nós não queremos o mal sofrer, mas não podemos fugir dele. Vamos agora transferir a palavra para a dona Norma. Isso mesmo, seu Hernandes. E para bem sofrer, né, seu Hernandes, nós temos o recurso da prece, né? Essa, se proferida, né, com aquela fé, não repetição de palavras decoradas, com pensamento às vezes até disperso, mas com aquela fé mesmo no nosso Pai Maior. Porque aí nós vamos entender que mesmo quando a nossa prece não é atendida, é porque não era o melhor, nós não estávamos pedindo o que era o melhor para nós. Ele que tem uma visão bem mais ampla, ele sabe o quanto pode nos conceder e o tempo que pode nos conceder. Confiemos no nosso Pai sempre. Vamos passar agora para a reflexão do livro Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduy Filho, pelo espírito de André Luiz, e a lição é a número 60, Vitória Maior. Diz André Luiz: quiseste alguém amigo que dividisse contigo as tristezas e as realizações, mas tuas horas são marcadas de solidão. Sonhaste com um filho saudável, que preenchesse teus dias com alegria pura, mas a criança que trazes nos braços padece dolorosa provação, aninhando em teu colo um corpo frágil e atormentado. Ansiaste pelo noivo compreensivo que te concretizasse as ideias, os ideais de vida, mas o companheiro que partilha de teus passos está crivado de enganos e ilusões, exigindo-te doses generosas de tolerância e abnegação. Desejaste a família solidária e equilibrada, que te sustentasse o coração nos momentos difíceis, mas teus parentes entregam-se a desatinos, compelindo-te ao sacrifício e devotamento. Esperaste a cura da enfermidade que te aflige as noites de insônia, mas a dor e a limitação te torturam com frequência. Aguardaste a situação confortável e fácil por merecimento de teu trabalho e dedicação, mas as dificuldades persistem, arrojando-te às preocupações e incertezas. Planejaste o futuro risonho da realização profissional, mas obstáculos desviam-te do caminho do sucesso, arrancando-te lágrimas e desconsolo. Lutaste por vitórias, reconhecimento e paz, mas tuas batalhas terminam em fracassos, indiferença e atribulações. Em tudo, meus irmãos, devemos dar graças. Em tudo, meus irmãos, não temos o direito de julgar.
aquele que se esforça para vencer na vida, mas mesmo assim, tem pessoas que fazem 5 vezes vestibular para a medicina. É o sonho dela, mas ela não consegue. Então, ela tem que pensar, conectar com Deus. Para que essa prova? Né? E nós não podemos julgar. Não podemos julgar aquela mãezinha que tem um filho no braço, defeituoso, adementado. Ali pode estar um espírito evoluído, que aceitou a missão de amparar esse irmão que precisava nascer naquela condição. Então, em tudo, nós temos que dar graças ao Pai e, através da prece, pedir a Ele forças para superarmos com o trabalho, o amor, a caridade e a nossa dedicação. E aí André continua. Diante do sonho desfeito e da realidade dura, não te revoltes, mas compreende que o sofrimento de hoje é a colheita do que plantaste ontem em existências desperdiçadas no erro. Persevera no trabalho digno e entrega-te à inspiração de Jesus, na certeza de que a aflição que te pesa nos ombros é, na verdade, a cruz redentora que há de te conduzir à vitória maior na vida eterna, onde encontrarás a verdadeira felicidade. O Mestre nunca abandonou aqueles que estavam em desalinho com as leis morais, aqueles que sofriam no seu tempo. E ele continua agindo assim até hoje. Mas ele dizia, não é? Algumas palavras. Na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E outro ensinamento precioso dele, quando ele salva a mulher adúltera do apedrejamento. Onde estão os teus acusadores? Todos se foram. Vá e não peques mais. Aí está, meus irmãos, o nosso comprometimento. Quanto mais acumulamos conhecimento das leis do nosso Pai maior, maior é a nossa responsabilidade para fazermos cumprir todo esse conhecimento adquirido. Muita paz para todos nós. Vamos agora passar a palavra para o seu Hernandes, para que ele possa fazer a fluidificação da água por todos nós. Eu quero alertar as pessoas, caso tenham as pessoas aí pelos primeiros encontros, que aqui está um vasilhame com água potável, e vamos ver o que é fluidificar esta água. Isso é um ato espiritual, qualquer de nós pode fazer, na condição de filho e herdeiro de Deus. Tem uma fé que vai acontecer, porque esta água simples vai se transformar num remédio através de uma magnetização aqui no ar, no cosmos. E mais a oração. Não somos nós sozinhos que fazemos. A espiritualidade é que comanda o trabalho, é quem dirige o trabalho, e nós nos apresentamos aqui como canais, um instrumento de Deus. Então, nesse instante, entreguemos-nos à espiritualidade, pedindo que nesta água, desse recipiente, com esta água potável, recebam o magnetismo, as energias de que precisamos, as energias curativas que nós precisamos para a nossa saúde. Se houver alguém em casa
com uma dificuldade específica, podemos pedir também a inclusão, pela espiritualidade, de um elemento tal que possa ser utilizado por a pessoa com tais dificuldades. Podemos também ter 2 recipientes, um geral e um específico, para as pessoas que vierem a ter tal necessidade. Então, que a espiritualidade se digne colocar nesta água todos os elementos que conhecem, que faça transformar esta água em remédio. E que assim se faça em nome de Deus. Que assim seja. Norma, por favor. Vamos agora, queridos irmãos, elevarmos os nossos pensamentos a Jesus para a nossa prece final. Graças a Deus, Senhor da vida, por essa abençoada oportunidade de reflexão no teu Evangelho de amor. Gratidão aos espíritos amigos que aqui estão conosco, nos inspirando, nos auxiliando, em nome de Jesus. Ao nosso mentor Paulo de Tarso, à nossa Mãe Maria, mas, sobretudo, gratidão ao nosso Pai Maior. E aproveitamos para pedir a vós, queridos guias e mentores, muita proteção para os irmãos deste grupo que não puderam hoje estar aqui conosco, por estarem com problemas de saúde, que os espíritos curadores possam aportar ao redor da nossa irmã Vânia, do nosso irmão Paulo César, jorrando-lhes os fluidos balsâmicos, medicamentosos, necessários à sua recuperação e equilíbrio de saúde. Que essas bênçãos possam se ampliar a todos os necessitados do mundo, que as bênçãos do nosso Mestre Maior possa abranger a todo o planeta, trazendo a paz que Ele nos deixou, para que nós possamos despertar para cultivá-la a partir do coração de cada um de nós. E assim, Pai, felizes e agradecidos, nós te pedimos muita proteção e a devida permissão para encerrarmos o nosso Evangelho do Lar de hoje, dando todos juntos a uma só voz, do fundo dos nossos corações. Graças a Deus.